Rádio Brasil Espírita pertence ao primeiro sistema de comunicação espírita do estado de Alagoas. Nova Fraternidade. Acesse www.radiobrasilespírita.com.br. A partir de agora, na Rádio Brasil Espírita, Conversa Fraterna. Apresentação, Leone Soares. Leone Soares. Boa noite, ouvinte da Rádio Brasil Espírita. Estamos começando o nosso programa Conversa Fraterna com muita alegria, com muito entusiasmo e sempre na expectativa de que tenhamos uma noite de aprendizado para todos nós. E como fazemos, iniciamos com uma leitura que temos extraído do livro Palavras de Vida Eterna, de Emmanuel, psicografia do Chico, intitulada Êxito. É a mensagem de número 64 do livro. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Jesus. Está em João capítulo 15, versículo 7. E o Emmanuel assim interpreta: muitos companheiros perdem recurso, oportunidade, tempo e força na preocupação desmedida em torno do êxito. Sonhando realizações mirabolantes, acabam frustrados na mania de grandeza. Dizem-se interessados na lavoura do bem, mas para cultivá-la esperam a execução de negócios imaginários e a aquisição de poder, a posse de ouro fácil ou a chegada de prêmios fortuitos. E complicando a própria estrada, observam-se de chofre em presença da morte, quando menos contavam com semelhante visita. Entretanto, o conquistador do maior êxito de todos os tempos não se ausentou do mundo como quem triunfara. Não recebeu heranças amoedadas, não governou princípios políticos, não escreveu livros, não se enfileirou entre os maiorais de sua época. Aprisionado como vulgar malfeitor, foi sentenciado à morte e passou como sendo vítima de pavoroso fracasso. Contudo, as sementes de amor puro que colocou na alma do povo transformaram o mundo. Repara, Jesus, e perceberás que o nosso problema não é de ganhar para fazer, mas de fazer para ganhar. A colheita não precede a sementeira, tanto quanto o teto não se antepõe à base. Sirvamos ao bem, simplificando o caminho, de vez que a vitória real é a vitória de todos, convictos de que não precisamos gastar as possibilidades da existência em expectativa e tensão. Porquanto, se estivermos em Cristo, tudo quanto de que necessitamos será feito em nosso favor no momento oportuno. Emmanuel faz essa reflexão
justa e bela sobre essa passagem do Evangelho, né, que vale a pena a gente repetir, quando ele diz: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Então, é preciso uma compreensão mais profunda acerca da mensagem do Mestre para a gente melhor compreender o que aqui está dito. De repente, a gente ingenuamente se encanta ao pensar que, ao pedir, terá todas as necessidades de imediato, de pronto, atendidas. Mas não é bem assim, como Emmanuel nos esclarece. É preciso que a gente realize primeiro, né? É preciso que a gente construa primeiro, que a gente plante primeiro, para poder colher. Como nos diz Emmanuel, a questão não é de dar não é de receber para dar, mas é de dar para receber posteriormente. E quase sempre nós, ingenuamente, fazemos essas rogativas, mas no campo das nossas necessidades imediatas e materiais, né? Então, pedimos para que a gente seja agraciado com alguma coisa, né, que nos vá proporcionar uma alegria de imediato, não é? Entretanto, como nos esclarece Emmanuel, é preciso que a gente entenda que o que o céu ou os céus nos oferecem, as leis divinas nos oferecem, são aquilo que são importantes para a nossa evolução espiritual, e não com o propósito de atender aos nossos anseios, que nem sempre são sábios, não é? E que, se nós fôssemos atendidos, possivelmente seria um motivo de queda, de tropeço, não é? De uma desarrumação do ponto de vista espiritual. Então, saibamos bem compreender a mensagem aqui mencionada, não é? O versículo que onde Jesus deixou esse ensinamento para nós, e procuremos pedir, procuremos aprender a pedir, pedir o que seja de edificante para nós, né? E colocar nas mãos de Deus, porque Ele, de fato, através das suas leis sábias, amorosas e bondosas, justas, que sabe o que de fato é bom para a gente no nosso estágio atual. Então, que Jesus nos abençoe e que tenhamos uma noite feliz. Nosso boa noite ao Márcio, Eduardo, e nosso boa noite aqui à nossa querida Gidelma, de Jesus e de Kardec. Seja bem-vinda. Obrigada, boa noite. O de Kardec eu estou acrescentando, mas também, não é bem cabido. Nós vamos conversar hoje sobre um tema muito importante, evangelizar, tarefa de amor. Vamos conversar sobre isso. E a gente gostaria de ter a sua participação. Envie as suas perguntas, os seus questionamentos, as suas concordâncias ou discordâncias, porque isso, com certeza, irá tirar a dúvida de nós, né? As nossas dúvidas, e tornar o programa mais útil, mais rico. Boa noite, Gil, carinhosamente, como você é conhecida. Boa noite. Boa noite a todos os ouvintes da Rádio Espírita, Brasil Espírita, melhor dizendo, Rádio Brasil Espírita. E assim, é com muita alegria de estar presente nesta noite
E ontem, já começando a nossa fala, que ontem, no ano de 1977, foi lançada a campanha pela FEB da evangelização infanto-juvenil. Então, nada melhor do que hoje a gente falar sobre evangelizar, né? Uma tarefa de amor. Mas aí, para a gente falar sobre a evangelização, eu vou começar a fala me referindo à questão 625 do Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta aos espíritos qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de modelo e guia. E a resposta é a menor de todas, né, do Livro dos Espíritos, e aí é Jesus. Então, nessa indagação de Kardec com os espíritos e vem para nós, Jesus sendo o modelo e guia para a humanidade, essa não da figura apenas, colocar Jesus numa mensagem, apenas Jesus como a figura, o personagem, mas Jesus vivenciado no nosso dia a dia, né? Porque às vezes a gente tem a figura de Jesus, né, como folclórica, na verdade, como se fosse seguir Jesus, mas ele já tem muitos seguidores. Nós precisamos vivenciar o Cristo todos os dias, e através desse exemplo, né, esse modelo para nós, como Jesus para o homem, constitui o tipo de perfeição, né, para que a gente pudesse, uma perfeição moral, que a gente pudesse seguir a humanidade, que pudesse aspirar na Terra esse modelo, né, mas não um modelo da figura apenas como um retrato na revista ou no WhatsApp, a figura de Jesus, mas sabendo quem de fato esse irmão maior nosso, né, como modelo e guia da humanidade, para que a gente possa ter com ele como saber aprender com os ensinamentos que ele nos trouxe há mais de 2000 anos a evangelizar-se. Na verdade, a gente começa utilizando-se dos evangelhos, a vivência prática dos ensinamentos de Jesus, que ele deixou através da sua exemplificação, através da sua vivência, através das parábolas, através dos seus diálogos com todos nós que estávamos à época mesmo, né, para que a gente pudesse aprender. Então, evangelizar sobre as diretrizes do Evangelho de Jesus. Então, essa é a proposta. Tanto a gente fala muito na evangelização espírita, mas evangelizar na noite de hoje, na verdade, essa conversa fraterna, todos nós nessa proposta de evangelização íntima, cada um se evangelizando para então aplicarmos os ensinamentos de Jesus conosco, e assim prontos para evangelizarmos através do nosso exemplo, através da nossa, mesmo exemplos pequenos, mas que da nossa pequenez, da nossa imperfeição, mas que a gente possa de fato, auxiliar-nos e auxiliar aqueles que estão no nosso entorno, né? Então, evangelizar-se é participar de grupos de estudos, é uma proposta para a gente poder conhecer mais os ensinamentos que Jesus nos deixou através dos evangelhos, né? Grupos também que a gente possa participar de grupos assistenciais, né? Da social. Também reservar alguns momentos para as nossas reflexões íntimas, né? Com aí a gente reporta também a questão 919 do Livro dos Espíritos, onde nos dá esse esclarecimento de que a gente possa fazer no final do dia um autoconhecimento, uma proposta de saber como nós fizemos as nossas metas diárias, no que nós falhamos, o que nós acertamos, e nessa busca a gente ir tentando o autoconhecimento. Então, evangelizar-se também é o autoconhecimento. A gente precisa conhecer-se para poder então estar pronto para não seguir Jesus, mas vivenciar o Cristo. E aí um outro também que a gente pode falar a respeito do evangelizador, que a gente teve um aniversariante neste mês, né, no dia 3 de outubro. Então nós temos Kardec, né, que trouxe para nós também a codificação, né, ele como Hipólito Leon, né, de Nizar Rivaio, nascido no dia 3 de outubro de 1804,
E ele conhecido que foi estudou, né, Pestalozzi, e ele aos 10 anos de idade, quando ele foi estudar, e aos 14, Kardec já estava, Hippolyte, né, melhor dizendo, ele já estava aplicando, né, aplicando aulas para aqueles mais necessitados e inclusive substituindo Pestalozzi e alguns professores no Instituto de Yverdon. Então, ele faleceu no dia 31 de março de 1869. Né? Então, Kardec, aos 50 anos, foi que ele foi apresentado ao Espiritismo, né? As mesas girantes, que todos nós sabemos. E daí, então, esse evangelizador, né? Através da codificação deixada para nós também, e vem os ensinamentos, utilizando-se dos ensinamentos de Jesus, fazendo as indagações, as perguntas, mostrando para nós essa parte moral, que a doutrina espírita nos coloca, nos esclarece nessa observação da nossa conduta moral, do que estamos fazendo sobre a lei de causa e efeito, não, o que nós causamos, vamos sentir os efeitos dela. Então é isso que, assim, esse evangelizador, né, Jesus, Kardec, e temos Paulo de Tarso. Se não tivesse sido as cartas deixadas por Paulo, o cristianismo não teria chegado até nós do jeito que é, do jeito que está. Então, o Paulo de Tarso, né, quando ele na estrada de Damasco se converteu, né, e aí tornou-se esse Paulo que hoje é conhecido por todos nós, o espiritismo, o cristianismo, melhor dizendo, conhecido através das cartas deixadas por ele, é mais um evangelizador. Então, todos nós também possamos, diante desses convites, né, de Jesus, de Kardec, de Paulo de Tarso, que a gente faça a nossa parcela de nos evangelizarmos e assim evangelizarmos aqueles que estão no nosso entorno, né, na nossa família, né, os filhos que foram confiados a nós, né, os responsáveis como tio, avós, que a gente possa realmente evangelizar aqueles seres que estão na sua infância, né, na sua adolescência, nessa busca. E aí a gente diz assim, que nós enquanto adultos também precisamos ser evangelizados. E como precisamos, porque às vezes a gente passou por uma infância de acordo com a dificuldade de cada um, né, de como lidar com os pais, né, e hoje a gente se vê abraçado com a doutrina espírita, abraçados com o evangelho, né, trazido por Jesus, e como nos depararmos para nos auxiliarmos nessa busca do autoconhecimento, né, nessa busca de melhora íntima que a gente fala tanto na doutrina espírita, nessa transformação. E eu sempre costumo assim, fazer essa analogia com a borboleta, né, porque a borboleta ela fica no casulo um tempo, e desse casulo, quando ela desperta, que ela cria a maturidade, ela desperta e alça o voo. Só que nós, nessa comparação de estarmos nesse casulo, nesse despertar, nesse entendimento, porque não é só passar para a gente o Evangelho de Jesus, o conhecimento fica fácil para a gente adquirir, mas como na prática transformar-se com esses conhecimentos, né? Não aplicando no outro, porque às vezes a gente observa um julgamento do outro, mas como posso adquirir os caracteres do homem de bem, como eu posso podar a árvore que somos, sejamos na infância, na adolescência, no adulto, no sênior, mas como podar ainda, né? Quando a gente fala assim, uma árvore que ela está nascendo e está tronchinha lá e tentando se equilibrar na sua raiz, e aí a gente às vezes diz assim, pau que nasce torto morre torto, mas não é verdade isso, é uma fala que se a gente colocar um pauzinho junto dessa árvore, amarrar, né, colocar carinho nela, né, respeitando a natureza, ela certamente, o caule dela terá assim, a sustentabilidade de que ela realmente necessite para ir. Então, a gente nessa comparação com a árvore, a gente precisa uns dos outros
e não só do conhecimento, mas nós precisamos uns dos outros para nos atingir o equilíbrio, né? E essa proporção da evangelização, do conhecimento, mas sobretudo da vivência do evangelho no nosso dia a dia, e principalmente na família. Como é difícil, né, trabalhar o evangelho dentro do nosso lar, né? Que, como o Divaldo Pereira Franco nos diz, que a família, nós estamos na família que nós necessitamos, né, para a nossa evolução. Então, como essa família que estamos inseridos, como nos ajudar para a evangelização de todos, e aí a gente ter um equilíbrio melhor. Quando a gente coloca também na questão o livro do O Consolador, né, tem a questão 237, onde ele nos coloca que existe uma diferença entre doutrinar e evangelizar. E a gente fala muito dentro da doutrina esses dois termos, né? Doutrinar, quando fala assim, em mesa mediúnica, né, em trabalhos mediúnicos, a gente fala em doutrinação, né, e o evangelizar, quando a gente fala na evangelização espírita. Então, nesse livro, Emmanuel nos coloca que para doutrinar, basta que a gente tenha o conhecimento, né, intelectual dos postulados do Espiritismo. Enquanto que para evangelizar é necessário a luz do amor no íntimo. Então, requer muito mais, não é só ter o conhecimento, mas como o conhecimento pode atingir não o outro, mas a nós mesmos, né, na nossa intimidade. Como nós estamos nos vivenciando com Cristo, tendo como base esses conhecimentos. E a gente também pode perguntar, e os iletrados, que não têm o conhecimento da doutrina espírita, como evangelizar-se? Né? Então, a evangelização é para a gente poder compreender que é o que Jesus deixou para nós. Mesmo que a gente não saiba ler, mas a gente vai ouvir, perpetuando como perpetuou as cartas de Paulo. Então, através dessa perpetuação, que a gente realmente possa passar de um para os outros esses ensinamentos, e a gente poder, quando Jesus coloca para a gente que ide e pregai, proclamai o evangelho por toda parte e a toda a gente. Então, quando ele nos diz que ide e proclamai o evangelho, ide e falai do evangelho a toda a gente, ele não diz sobre raça, sobre credos, nem que o gênero, enfim, que a gente realmente possa acolher, abraçar e falar do evangelho, falar de Jesus, né? Nós estamos, inclusive, com muitas saudades de Jesus, porque hoje a sociedade, por algumas situações, né, na própria família, a gente vê muito através da mídia, né, que a mídia é um processo evolutivo de progresso, mas ao mesmo tempo a família que ainda não se ateve, não despertou para ter a mídia como um instrumento de progresso e não para destruir. E muitos jovens se perdem nesse momento, né, com a relação de perder o olho no olho com os pais, com os irmãos, com a família, para estar em internet. Então, quando, ainda complementando o que Emmanuel nos colocou no livro Consolador, sobre doutrinar e evangelizar, ele diz que para a doutrinação basta a leitura e o conhecimento, né, para que a gente possa doutrinar ou achar que está doutrinando alguém. Enquanto que para evangelizar é preciso vibrar e sentir com o Cristo. Veja que tarefa, assim, de fato, de amor, né? O evangelizar está à luz do amor no nosso íntimo e vibrar e sentir com o Cristo. Então, para o doutrinador, muitas vezes não é senão um canal de ensinamento apenas, mas o sincero evangelizador, aquele que realmente desperta para o amor, desperta para sentir o Cristo, sentir a dor do nosso irmão, será sempre o reservatório da verdade, habilitado a servir às necessidades de outrem, sem privar-se da fortuna espiritual de si mesmo. É o dar por dar, é fazer o bem pelo bem. Né? E assim a gente vai trabalhando. Quando a gente fala assim sobre o perdão, né, que é perdoar, no finalzinho está dizendo doar, né? Então a gente precisa doar algo, mas para que a gente saiba perdoar, a gente precisa amar. Então o evangelizador também precisa se perdoar, né? O evangelizador, não falo da casa espírita, mas o evangelizador enquanto nós que
que temos o conhecimento já da doutrina espírita, que temos o conhecimento dos evangelhos de Jesus, independente de estarmos inseridos dentro da doutrina espírita, mas a gente já tem o conhecimento de Jesus, né? Sabemos desse ser de luz que veio clarear, né? Esse sol que veio iluminar todos nós, que a gente de fato possa vivenciar no nosso dia a dia os ensinamentos que ele nos trouxe, né? Outra fala, quando ele nos coloca em relação que quando Jesus aqui esteve, né, nos transmitiu as revelações e as lições do Evangelho. E há homens, né, e mulheres que eram débeis, infelizes, revoltados, obsessos, inibidos, ignorantes, desanimados, doentes. Então Jesus não escolheu para quem falar. E aí quando ele colocou que ele não veio para os sãos, né? Ele veio para os doentes. Ou seja, veio para todos nós. Para todos nós, exatamente. Então, ele veio ao mundo não para simplesmente aqueles que estavam bem, né? Mas todos os doentes da alma, os doentes físicos, de toda sorte que a gente possa realmente abraçar. Então, a obra da evangelização, ela é notadamente que aqui concede que Jesus, né, é uma tarefa de luminosidade que nós temos nas nossas mãos. Mas a luz, porque se nós somos criaturas criadas por Deus e temos essa centelha divina em cada um de nós, então como manter acesa essa chama que a gente já tem? A gente já veio com essa chama e a gente não se percebe ainda, né? Ainda deixamos a margem da sombra, né? Dos nossos vícios, das nossas imperfeições. E aí, às vezes, a gente prefere dizer assim, não, na próxima reencarnação eu resolvo, né? A gente escuta ainda espíritas dizer essa frase, mas que o despertar é agora, até porque a gente está nessa fase da transição planetária e só vão ficar na Terra os que estiverem melhorzinhos, né? Então, assim, o que estamos fazendo na nossa caminhada para que a gente possa despertar e permanecer no orbe terrestre, né? Na regeneração. Então, que a gente realmente possa, que a gente tem nas mãos já os evangelhos, a gente já tem o conhecimento, já tem essa doutrina de luz, o espiritismo, né? Para nos clarear, nos ofertar a todo instante esses ensinamentos de, olha, você é responsável pelo que você constrói, pelo que você fala, pelo que você a sua ação, o seu pensamento, né? Porque às vezes a gente pensa que o pensamento não é muita coisa, mas é tudo para nós, né? Porque, como no livro Pensamento e Vida, né, Emmanuel nos coloca que a mente, o pensamento é o espelho da alma em toda parte. Então, como está o espelho dos nossos pensamentos? O que estamos atraindo para nós, né? As energias que estamos vibrando, né? Então, a educação, na questão 685 do Livro dos Espíritos, nos coloca que a educação é o conjunto dos hábitos adquiridos. Se evangelizar é colocar os ensinamentos de Jesus em prática, através da nossa vivência. Então, quais são os hábitos que nós estamos adquirindo no nosso dia a dia, né, com aqueles que estão hábitos pequenos? Quantas vezes a gente vê crianças dando lições nos pais, né, lições morais nos pais? Então, como estamos educando os nossos filhos? Às vezes, pais que a criança com um ano e meio, né, coloca o dedinho na tomada e a gente vai lá e conversa e diz que não pode, e por que não pode? Ou então achar graça porque ele está descobrindo, mas na verdade a gente está perdendo o momento de educar. Tem uma historieta muito antiga, né, que conta que um casal foi para o médico com o filho que tinha 1 ano de idade. E aí o pai, a mãe perguntou ao médico a partir de que idade eles deveriam educar o filho. E o médico perguntou qual a idade do seu filho. E ela respondeu 1 ano. Então a senhora já perdeu 1 ano de reeducação. E a gente sabe que a gente educa nossos filhos desde o ventre. Quando a gente conversa, né, quando a gente passa para eles a energia, eles sentem, vibram, né, tanto que
que quando eles saem, né, e reconhece através da voz o pai, a mãe. Então, assim, a importância que é da gente evangelizar, e a gente sabe que a própria doutrina espírita, eu acredito que é a primeira, né, talvez, é a primeira doutrina que evangeliza crianças bebês. Com 4 meses de idade já são, inclusive a gente tem em Alagoas já casas que trabalham com evangelização de bebês. Então, que a gente não perca essa oportunidade de evangelizar-se primeiro, para então evangelizar aqueles que são tutelados a nós. Deixe-me ver, nós somos, né, incipientes, né, no trato dos conhecimentos superiores, mas já estamos instruídos quanto à necessidade de adquiri-los. Então, a gente, no Evangelho, no 6º capítulo, tem lá espíritas, né? Amai-vos é o primeiro ensinamento, instruí-vos o segundo. Então, quando Jesus aqui esteve há mais de 2000 anos e trouxe para nós o resumo, digamos assim, transformou o decálogo em 2 mandamentos, né? Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E aí, na última ceia, ele, antes de partir, né, para o que o aguardava, ele diz para nós: amai-vos como eu os amei. Então, Jesus só quer isso de nós. E muitas vezes a gente, por pequenas coisas, a gente se percebe ainda muito orgulhoso, muito egoísta, e ainda não sabemos dividir e compartilhar o amor. Não o amor, o vulgado termo, que a gente muitas vezes confunde o que é o amor, mas o amor doação, o amor aquele que é fraternal, o amor que quer ver, que é feliz com a felicidade do outro, estar bem quando o outro também estar bem. E se o outro também estiver triste, a gente estará triste, junto, na compaixão, tendo a piedade, e assim podermos ajudarmos, auxiliarmos uns aos outros na nossa caminhada. Educar, né, quando a gente fala em evangelizar, então educar é desenvolver progressivamente as faculdades espirituais do homem, já nos diz Pestalozzi. Esse educador de Kardec, né, ele nos diz que educar é desenvolver progressivamente as faculdades espirituais. Então, quais são as faculdades espirituais de fato que precisamos desenvolver? Quais são as virtudes que nós precisamos desenvolver? Né? E aí, se a gente não está impaciente, está intolerante, que a gente possa rebuscar dentro de nós alternativas para solucionar o problema que é nosso, não é do outro. Né? Porque o outro pode até a impaciência foi gerada por alguém, mas nós é que ficamos impacientes. Eu gosto muito de um livro que é Código do Monte, de Sérgio Lopes, né? Um psiquiatra, quando ele nos diz que se a gente colocar uma brasa na nossa mão e for atingir, e a brasa sendo representada pela raiva, fúria, ressentimentos, e a gente for atingir alguém, achando que vai atingir alguém com essa raiva, esse ressentimento, a gente coloca essa brasa nas mãos, e nesse de atingir, de jogar para o outro essa brasa, claro que todo mundo em sã consciência não vai esperar que a brasa lhe atinja, ela vai se esquivar e não vai ser atingida. Então, mas quem é a mão que ficou ferida, né, que ficou machucada? Quem estava segurando a brasa, que é a nossa. Então, toda vez que a gente tiver raiva, ressentimento, né, que até a própria melancolia que hoje está, então tudo isso é nosso, não é do outro, é nosso. Então, de que forma nós vamos nos ajudar a trabalhar com Jesus para que a gente possa sair dessas viciações nossas, né, dessa nossa intolerância, né, que nós não temos tempo, mas temos muito tempo, só basta que a gente administre o nosso tempo, né? O tempo para a gente, o tempo para a família, o tempo para o social, enfim, que a gente possa também e sempre ter o tempo para Deus, o tempo para Jesus. Recentemente eu ouvi uma palestra, acredito que do Haroldo Dutra, e ele falando sobre a questão exatamente do tempo, né? Que a gente já acorda olhando o WhatsApp, já acorda fazendo algo
para mostrar o outro pelas mídias sociais. Quando, na verdade, o primeiro contato a gente esquece, até antes mesmo da gente tomar o café, de escovar dente, no banheiro, a gente esquece que o primeiro bom dia nosso é com Deus. Agradecimento a Ele pela oportunidade de estar mais um dia, independente de estarmos no plano físico ou no plano espiritual, que a gente possa fazer primeiramente esse contato com Deus. Então é assim que a gente vai aprendendo, vivenciar a evangelização em si, nessa nossa transformação íntima, buscando a nossa melhoria. Então, Gidelma, a evangelização é um processo que começa em nós mesmos, não é? Eu me recordei de uma frase de Francisco de Assis. Ela não é textualmente assim, mas o significado dela é esse. Ele diz: ide e pregai o Evangelho. Se necessário, utilizai a palavra. Né? Então, do ponto de vista do cotidiano, o extremamente mais importante é a vivência desse conteúdo evangélico, não é? Você se referiu a um tempo para Deus, é muito importante, e a gente pode fazer isso a toda hora, não é? Tá sempre com vigilante e sempre procurando pautar nossas ações no equilíbrio, no bem, no amor, não é? E quando possível, ou sempre, utilizar um tempo mais com o propósito de estudo, não é? E de contribuir para que o outro também possa ter acesso a essas informações. Isso também faz parte desse processo individual e coletivo de transformação, né, de crescimento. Porque às vezes a gente tem o hábito de só procurar Deus quando a gente está necessitado, está com alguma dor, né? Seja ela emocional, física, moral, mas a gente precisa ter o hábito mesmo, né, de ter essa característica, né? E mais, desculpe, eu direi o seu raciocínio. E os momentos mais perigosos em relação a esse aspecto são exatamente aqueles em que a gente está bem contente, alegre, feliz, não é? É quando normalmente a gente se esquece de estabelecer essa conexão com o divino. Então, a gente lembra quando está precisando e esquece quando tem as nossas necessidades atendidas. Somos meio estranhos, não é? É por aí mesmo, a gente tem exatamente esse comportamento. Às vezes, um exemplo bobo, assim, que alguém está precisando de uma cirurgia e faz a cirurgia, deu tudo certo, pronto, você esqueceu. Aí esquece de agradecer pelo êxito da cirurgia, né, por mais um momento. Então, assim, a gente precisa também saber pedir, que foi o que a gente acabou de ouvir também no Palavras de Vida Eterna, né? De que a gente sufoca, encharca de tanto pedidos, né, aquele peditório, e a gente esquece de agradecer a Deus por essa oportunidade que Ele nos dá diária, desse contato com Ele, né, desse aprendizado com os nossos irmãos, porque quando a gente diz assim, se alguém nos dá um bloqueiozinho na impaciência, né, que a gente, na intolerância, na falta de caridade mesmo que a gente tenha, então são os testes que são nos dados para a gente fazer o aprimoramento desse ser integral, nessa nossa busca desse ser integral que somos. Então, que a gente, no nosso cotidiano, que possamos despertar para essa evangelização, né? Que para espiritualizar o porvir, legando à criança a lição clara e pura do ensino cristão, né, a fim de que verdadeiramente viva o Cristo nas gerações do amanhã, porque quando a gente trabalha a criança
na vivência de Jesus, mostrando e dando os ensinamentos, quando a gente também fala que a quem gera um ser, né? O pai, a mãe, ou que a gente não gere, mas que a gente abrace com o coração, que eu gosto muito também, que tem uma fala de Amélia Rodrigues, que ela coloca que a mãe adotiva, ela é mais mãe do que a mãe que gera, né? Porque ela escolhe, né? Ela vai com o coração, com o afeto. Então, a gente precisa cuidar dessa argila que nos foi confiada como oleiro, né? Deus, como oleiro, Ele vai moldando a nós. E nós que viemos com essa incumbência de educar, né, de estar junto do serzinho que está no seu processo evolutivo, que a gente possa transformar aquele serzinho como Jesus escolheu, né, Paulo de Tarso, né, o vaso escolhido foi ele. Então, como estamos fazendo com o vaso que somos nós, esse vaso ainda com muitas imperfeições, com muitas viciações? Qual a limpeza, né? Tem no livro, acredito que é no Lar, né? Deixa eu ver, esqueci o nome do livro. Ele fala exatamente a história, perguntando o porquê, qual o cuidado, né, nessa comparação da evangelização com o cuidado que a dona de casa tem, que é de Neio Lúcio. Só que eu esqueci o... Jesus no Lar. Jesus no Lar, tá? Eu só lembrei do Lar. Jesus no Lar, isso mesmo. Obrigada, Leones. Então, ele coloca essa pergunta: como a dona de casa cuida do leite para colocar a vasilha do leite? E ela diz que tem que fazer toda a asepsia, tem que fazer a limpeza, para que quando o leite chegue na vasilha não fique azedo. Assim somos nós. Nós precisamos fazer essa limpeza, essa asepsia, para que quando os ensinamentos de Jesus cheguem até nós, realmente encontre campo, né? Encontre para que possa realmente evoluir, progredir dentro desse entendimento nosso, né? Do que Jesus quis dizer. Quando ele coloca para a gente, colocou para Pedro, né? A gente sabe que Pedro negou Jesus 3 vezes. E aí tem no livro Caminho, Verdade e Vida uma passagem, acho que é na 67, a 97, melhor dizendo. 97, onde ele coloca: amas o bastante. Então Jesus perguntou a Pedro por 3 vezes se Pedro, tu me amas? Ele: sim, Senhor, eu te amo. Perguntou mais uma vez e Pedro disse: sim, Senhor, eu te amo. E pela 3ª vez, quando Jesus perguntou a Pedro, Pedro ficou triste porque achava que Jesus estava desconfiando dele, né? E naquele momento, como Pedro negou Jesus 3 vezes, ele fez essa pergunta 3 vezes também para ter a confirmação que Pedro o amava. E aí no livro Caminho, Verdade e Vida nos diz que é imperioso reconhecer que as tuas conquistas intelectuais valem muito, que tuas indagações são louváveis, mas em verdade somente serás efetivo e eficiente cooperador do Cristo se tiveres amor. Então é só isso, é amor. Porque a gente ama só, né? Isso, só. É só isso. Como dizia o Chico, Jesus não nos pediu que escalássemos o morro, a montanha, o Everest, né? Mas somente que a gente amasse, né? Que é facílimo para quem já superou os passos, quem já deu os passos iniciais, né? Mais dificílimo para a gente começar esse processo, né? Essa compreensão, a descoberta da felicidade em amar, né? Em perceber que há um retorno significativo quando a gente ama, a gente é amado. E de sorte que é muito significativo isso, né? Esse processo, ele é um processo interativo. Você começando, você vai recebendo, aí você dá mais, aí recebe mais, aí você... Às vezes eu comparo essa relação da providência divina conosco, é uma comparação grosseira, mas pode refletir uma realidade.
é como se o banco da providência ele nos concedesse créditos. E a gente utilizando, é mais ou menos como a parábola dos talentos, né? E a gente utilizando bem esses créditos, a gente recebe mais créditos ainda, créditos maiores, né? Então, com esse processo, a gente vai se desenvolvendo, vai conhecendo a importância de amar, não é? Sentindo os efeitos do ato de amar. E vai sendo estimulado, não é? A gente imagina esses espíritos abnegados que vieram aqui dar exemplos a nós desse amor incondicional, como que estado íntimo de felicidade eles não gozavam. Eles, ao contrário, eles não estavam isentos da luta, não é? Da batalha, da vida, do cotidiano, não é? Mas isso não era um obstáculo à felicidade íntima, não é? Figuras como nosso querido Chico, não é? Francisco de Assis, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, são exemplos que estão mais à vista, mas como eles, outras pessoas que no anonimato, no seu cantinho também se doam tanto, não é? Quando você fala do amor e a gente fala, não é fácil, é só o amor. Quando a gente se remete ao amor, fazer ao outro o que nós gostaríamos que fosse feito a nós. Então, esse é o primeiro exercício, né, que a gente deve treinar, é esse, de fazer ao outro o que realmente eu gostaria que o outro fizesse a mim. Se eu agrado ao outro, ou o outro está me agradando naquela ação, naquela situação, então esse é o início para a gente começar o treino do amor. Então, amar, de fato, assim, nos remete a abrir o coração, a estar receptivo, inclusive quando a gente diz assim, amar no termos mais simples, que quando você falou ainda há pouco do incondicional, da mãe para com o filho, né? Mas por que a gente sabe já dentro da doutrina quais são as causas que nós, por estarmos nessa situação de hoje, o que nós causamos no ontem para estar hoje assim, e ter esse entendimento do amor da misericórdia divina para conosco, né? E às vezes a gente esquece do quanto que Deus é misericordioso para que a gente possa avançar nesse cuidado um com o outro. Amar é cuidar, é ter zelo, é respeitar pelo menos o outro. Quando a gente se fala sobre o amor, esse amor, doação, o amor de se colocar de fato na vida do outro, que a gente, se tiver alguma dúvida em relação ao nosso posicionamento, a nossa ação imediata, se é do bem ou do mal, né? Porque às vezes a gente tem umas dúvidazinhas assim, o que Jesus faria naquele momento? Então, se a resposta for para o bem, que a gente continue fazendo aquela ação, porque Jesus é do bem, é do amor. Então a gente continue. Se não, se for o contrário, né, for adversário ao bem, que a gente reflita melhor no que estamos querendo fazer, ou pedindo, ou na ação, né, no pensamento, porque às vezes a gente tem a maledicência em alguns momentos, e de que forma nós estamos assim, faltando com o amor, com o respeito àquele nosso irmão, àquela nossa irmã. Então, assim, que a gente realmente comece a se respeitar, a se valorizar como ser integral, que nessa construção, né? Simão Pedro diz que a gente é perfectível, né? Ainda estamos nessa linha da perfectibilidade, nessa busca, né? De ir ao encontro de nós mesmos. Então, que usando da educação, a gente já tem o conhecimento, já sabe o que Jesus quer de cada um de nós, né? Há mais de 2000 anos ele veio nos convidar a amarmos uns aos outros, e aí a gente ainda, pelo lado egoísta, ainda, né, com a nossa imperfeição, a gente ainda fica distante dele, né, dos ensinamentos dele. Quando ele colocou, tem também uma passagem de Jesus que Pedro, né, estava no mar, e ele jogou a rede várias vezes e a rede só vinha vazia, até que Jesus percebeu aquilo.
e falou que ele fosse em alto mar e jogasse a rede, que ia ter peixe. E aí Pedro não hesitou naquele momento, pela confiança que Jesus passou, e jogou a rede, tanto que deu para encher 2 barcos, né? E teve que pedir ajuda a outros para que viessem, e a quantidade de peixe. Então, quando Jesus ali esteve, deixou o ensinamento de uma fala de Jesus, ele diz: não temas, a partir de agora serás pescador de homens. Então, todos nós, Jesus disse a Pedro lá atrás, que Pedro, na sua imperfeição, então nós também, na nossa imperfeição, podemos ser esse pescador de homens. Agora, o primeiro homem a pescar somos nós mesmos. A gente precisa se pescar. É o mais necessitado, né? Então, da gente poder ser de fato esse pescador de nós mesmos, né? Pescadores de homens, não para arrebanhar, né? Que a doutrina espírita não é isso, mas para, através do nosso exemplo, né? Nós somos, querendo ou não, somos um exemplo do bem ou do mal, mas que a gente possa sempre ser do bem, né? Que a gente sempre possa andar pelos trilhos, cuidado com o trem, né? Para que a gente possa ser ético, moral, né? Que a gente realmente vá nessa busca do que Jesus gostaria que cada um de nós pudéssemos fazer, né? Nessa nossa construção, porque a gente contribuindo conosco, contribuindo com o nosso núcleo familiar, contribui com a casa espírita, contribui com a sociedade de um modo geral, a gente vai tendo outra dimensão da irmandade e do amor que Jesus veio na sua pregação, né, colocar para nós o seu evangelho. Hoje a gente tem uma lei natural que às vezes até nos falta esse entendimento, essa compreensão, mas uma lei natural que é a necessidade, a importância da gente auxiliar, da mesma forma que nós somos auxiliados por quem está nesse aspecto do amor, quem está mais à nossa frente, a gente também auxiliar aos que estão na nossa retaguarda, não é? E é um processo que ele é de mão dupla, porque a gente dá e recebe de volta. Então, na medida em que a gente auxilia, nós também somos auxiliados, não é? Verdade. Então, é importantíssimo essa compreensão, porque às vezes a gente se fecha na nossa miopia em relação à vida, num sentido amplo que ela é de fato, e não consegue perceber essa realidade. Então, o nosso egoísmo fala muito mais alto do que essas realidades, né? E a gente termina com isso perdendo muito, talvez até por conta do egoísmo, adquirindo muitos bens materiais e tal, mas a gente perde no sentido espiritual, que é o verdadeiro bem, que é perene, né, e que nos causa efetivamente o bem, né, e do qual nós efetivamente precisamos, né? A questão da evangelização, o evangelizar-se, como você mesmo colocou aí, é a questão moral, a questão do bem mais precioso, que é o espiritual, né? Essa é a nossa edificação, na verdade, que a gente precisa construir. Porque o corpo físico, é bem verdade que a gente tem que cuidar dele, né? Porque nos abriga, né? Mas o espírito, como sendo, a gente pensando como espírito e que somos imortais, a proposta é milenar, né? Então, assim, a gente não saia daqui do plano físico achando que acabou, né? Não tem mais, não, a gente precisa pensar que a vida não prossegue, né? Exato, que a vida não prossiga, não, que a gente possa pensar de que nós vamos ser exatamente o que fizemos aqui,
Quando a gente passar para o plano espiritual, que eu gosto de dizer que a gente vem com um bilhetinho já pronto, né? Um passaporte já pronto, só que a gente não sabe a data de retorno. Mas que nessa data, nesse convite ao retorno, que a gente realmente vai ser tal qual o que nós somos aqui. Então, que a gente realmente possa edificar, ser uma rocha, né? Uma rocha no bom sentido, né? De ser amável, né? Amoroso, que a gente possa ter benevolência, tentar ser caridoso, né? Quando a gente for pensar na caridade como entendia Jesus, né? Na 886 do Livro dos Espíritos nos diz que benevolência para com todos, indulgência com a questão, né? E perdão das ofensas. Mas assim, nessa construção, até para ser caridoso você precisa amar. Então, o ponto inicial para a gente realmente... se não houver amor, não há caridade. Não há caridade, não há... né? Assim. O importante, como já disse, eu acho que Madre Teresa, o importante não é o que se dá, mas como se dá, né? Se dá. Você pode doar alguma coisa e aquilo não ser tomado de amor, então não tem muito significado. Torna-se algo de um valor muito relativo e efêmero, né? Certa ocasião perguntaram ao Chico, no início do missionato dele, né? Chico, que ele ia para a periferia e, por falta de melhores condições, ele levava umas moedinhas para dar àquelas pessoas que iam. E alguém argumentou com ele, mas Chico, essa moedinha não vai servir de nada, porque amanhã já não, né, ela já não mais existirá. E ele disse, mas essas pessoas não vêm atrás da moeda, elas estão vindo em busca do amor. Então é essa compreensão que a gente precisa, né, nos nossos encontros, nos nossos relacionamentos, porque de alguma forma todos nós somos mendigos, né? Sempre carentes de alguma coisa, uns mendigos do ponto de vista material, mas todos, podemos dizer assim, somos mendigos do ponto de vista espiritual, dadas as nossas imperfeições, as nossas incompreensões da vida, não é? As nossas limitações em termos evolutivos. Então, toda relação nossa deve ter esse cunho de amor, uma palavra que você dispensa para alguém, o bom dia, o boa tarde, até um não que você dá. Tudo isso deve estar carregado de um sentimento de positividade e de amorosidade. É por aí, você falando a respeito das moedas de Chico, aí no momento eu pensei da historinha do beija-flor, né, para apagar o incêndio. Sim. E aí ele passando para lá e para cá no incêndio na floresta com o biquinho dele cheio de água. Sim. E aí, né, perguntaram, mas por que você acha que vai apagar esse incêndio, né, com esse tantinho de água? É exatamente assim, a gente pensar de que é aquela parcela nossa que vai fazer a diferença, né? Aquela contribuição do nosso melhor, do que a gente pode contribuir para que o planeta, para que a gente possa implantar de fato o amor, né, dentro de cada um de nós, no sentimento, porque a gente ainda se vê muito no amor, o I love you, eu te amo, da boca para fora, quando na verdade a gente precisa sentir, vivenciando esse amor, né, fazer o bem sem olhar quem, trabalhar essa nossa doação para com o outro do jeito que nós gostaríamos que o outro nos tratasse, né, esse tratamento, seja ele com alguém que a gente conheça ou um estranho, mas a gente precisa ser a essência divina que há em nós. A gente precisa despertar para isso. Porque... E como a gente faz despertar isso? É um trabalho aprimorando, né? Aprimorando tudo que há na nossa essência, esse despertar, né? Como diz o Espírito de verdade, espíritas, amai-vos, esse o primeiro ensinamento, instruí-vos, esse o segundo. O segundo, então a instrução é importantíssima, não é? Nos motiva, nos esclarece, né? Nos estimula.
E nos cria essa necessidade de aprender a amar, de doar-se, né? Aprender a amar. É um processo de aprendizado mesmo, né? Como é uma construção, né? A gente ainda não aprendeu a amar. A gente pensa-se que ama, né? A gente sempre, às vezes, muitas das vezes, olha só para o nosso umbigo. O que é que está bom para mim, né? O que é que está bom para o meu ego, o meu íntimo. A gente esquece, às vezes, do outro. Quando a gente vê vários irmãos, né? E você já citou Francisco de Assis, né? Madre Teresa de Calcutá, né? Irmã Dulce, tanto Chico, Divaldo, né? Tantos irmãos que fazem em prol do outro, né, para que o outro esteja bem. E aí a gente pode, assim, com pequenas parcelas nossas de contribuição para que o outro também. É claro que para a gente movimentar a fraternidade, movimentar a grandiosidade por trás desses ensinamentos que esses irmãos, né, vieram como missionário mesmo para deixar para a gente esse aprendizado, esse legado, mas que a gente pode, aos pouquinhos, nessa questão da evangelização, né, que a gente possa realmente ajudar a uns aos outros, e assim a gente vai construindo o coletivo, né? Eu gosto muito do livro Paulo Estevo. Sim. Quando ele conversa com Abigail, né, e Estevão, e ele lá com as dúvidas mais do seguir Jesus, né, de vivenciar o Cristo. E aí a primeira pergunta que ele fez a Abigail, né, que fazer para adquirir a compreensão perfeita dos desígnios do Cristo? Então, quais são os desígnios do Cristo? O que fazer para a gente compreender, para a gente encerrar esse véu que ainda muitos de nós continuamos na sombra, né? De não entender o que é, né? Essa compreensão da perfeição de Jesus. E aí ela diz: ama, só isso, amar, né? E aí ele, mais uma vez, nos conflitos, ele pergunta a Abigail novamente: como fazer para que a alma alcançasse tão elevada expressão de esforço com Jesus Cristo, mostrando para a gente que o esforço é individual, né? E a gente não ficar de braços cruzados não vai acontecer. A gente precisa, de fato, lançar a mão, né, da nossa coragem, da perseverança, da benevolência, para poder se esforçar e conseguir, né? E aí ela diz para ele: trabalha. Então, ama, trabalha. Então, esse trabalhar no sentido de realizar a obra de aperfeiçoamento interior. Então, o trabalho é nosso, o esforço é nosso, de aperfeiçoar a nossa essência divina, né, para a gente poder aflorar realmente essa essência que somos, cada um. Quando Jesus colocou: vós sois luz, nós somos luz mesmo, agora está apagadinha, né? Como a gente vai clarear mais, né? E às vezes a gente acende e coloca embaixo da mesa, deixa lá, né? E aí se esconde. Não, tem que realmente clarear-se, né? E o entorno, né? Que a gente possa realmente se ver assim como essa luz, mesmo que pequenininha, mas somos, né? Então, que providências? Aí ele vem mais com a terceira pergunta para Abigail, né? Que providências adotar contra o desânimo destruidor? Que às vezes a gente se pega realmente com esse desânimo, né? Já ajudou, já fez, e aí se encontra para o trabalho, até inclusive no movimento espírita, né? Quantos trabalhadores se perdem no meio do caminho, né, achando que já fez muito, né, e quando na verdade a gente não fez foi nada. Precisamos, né, caminhar mais, trabalhar mais, se colocar mais, né, não no serviço da casa espírita apenas, mas no serviço consigo, no autoconhecimento, nessa nossa busca interior de se melhorar, de se aperfeiçoar. A gente fala muito dentro da doutrina sobre reforma íntima, e a reforma é a transformação. Então, qual a transformação que nós estamos fazendo em nós? Não é no outro, é em nós. Não é na casa espírita, é em nós, né? Então, aí ela diz mais uma vez a ele: espera. Né? Então, ama, trabalha, se esforçando, espera. E nesse espera, ela diz: a alma deve estar pronta para atender ao programa divino. Então, a gente esquece da falta de confiança que nós temos. Nós precisamos acreditar, né? Ter fé, não a fé
imposta, né? Mas essa fé de que a confiança, às vezes a gente tá assim, não, eu acredito em Deus, eu estou entregue, e aí a gente nem se esforça, não vai em busca desse trabalho para se aprimorar, né, nas nossas imperfeições, e a gente cruza os braços esperando que vai cair do céu. É a fé raciocinada, não é? A fé Aqui Kardec se referencia, né? E a gente é uma confiança que a gente coloca um pezinho na confiança e o outro, o corpo todinho fica do lado de fora, só o pé, e assim a gente fica duvidando da misericórdia divina para conosco, né? De quanto o que ele está nos propondo para esse aprendizado atual. Aí Abigail diz para ele nessa esperança, esperar, e aí que a gente possa estar atendendo ao chamado, à programação divina para com cada um de nós. É uma espera ativa. Não é passiva, não é? Exatamente. Não é algo fruto da inércia. Exato. Né? E aí a última pergunta que ele fez, né, Paulo fez a Abigail, quando diz assim: como conciliar as grandiosas lições do Evangelho com a indiferença dos homens? Porque ele estava revoltado, chateado com os homens, né? E aí, como nós muitas vezes nos pegamos assim, né? Revoltados, chateados, melindrados com o homem, com o outro, quando na verdade a gente tem que olhar para si. E aí ela diz: perdoa. Então, assim, para a gente esquecer, né, dar aquele desconto nas vicissitudes que são colocadas, nos defeitos do outro, nos vícios do outro, porque também nós, se não temos aqueles mesmos vícios, temos outros. E se a gente enxerga esse vício no outro, é porque a gente tem, na verdade, né? E nós precisamos muito, não é, do perdão divino, do perdão do outro e do auto perdão. Auto né? perdão. E às vezes a gente se esquece a gente se cobra tanto e esquece de perdoar a nós mesmos por não estarmos conseguindo realizar aquilo que a gente se propôs, né? de bem, de nossa transformação, né? Pois é. E assim a gente vai se trabalhando, né? Como a Abigail, eu gosto muito dessa passagem dela, porque nos remete a pensar, né, como Paulo se viu nessa revolta, nessa chateação, e ele sempre perguntando e ela dando a oportunidade da gente, né, amar, né, nessa busca, trabalhar com o nosso esforço, essa espera, como você mesmo colocou, ativa, né, confiante em Deus, e assim que a gente também possa, né, perdoar. E quando a gente fala em perdão, nos remete à nossa infância, dos pais, né? Quando a gente está falando de evangelização, né? De evangelizar-se, né? Ter a vivência de Jesus na nossa vida. E aí, às vezes, existem famílias com problemas em relação aos pais, mas a gente tem que ver que aquele pai, aquela mãe, deu exatamente o que eles tinham para dar, né? Pelo que eles receberam dos seus pais também. Então, é esse processo, e eu sempre gosto de dizer que o mais importante de tudo é o que nós estamos dando, o que eu posso dar. Então, não que o que eu deixei de receber ou que dei para um e não recebi, não tem problema, porque é natural que a gente não esteja nessa troca, né? De dar como se fosse uma moeda de troca. Dar, mas se eu não recebo daquele, recebe de outro, e assim é a nossa caminhada. A recomendação de Jesus é para que a gente ame. Ele não diz seja amado, não é? Exatamente. O ser amado é uma consequência. Bem né? lembrado. Bem lembrado. Então, quando a gente diz assim, nossas ações falam mais que as nossas palavras. Aí remete a frase que você falou, que é de Francisco de Assis, né? Que a gente precisa ser exemplo e, se precisar, que use palavras, né? Então, a nossa ação, quando Jesus, ele não escreveu os evangelhos, né? Então, ele, através do seu exemplo, através do que ele
plantou, né, é que se perpetua até hoje para a gente o seu exemplo. Então a gente pode ser um exemplo, ou bom ou ruim, mas a gente deve ser esse exemplo bom, né? Esse exemplo de amor, de amorosidade, de estar sempre de braços abertos para um irmão necessitado. E Joana de Ângeles nos coloca que o próximo, mais próximo de nós, é aquele que está precisando da gente, né? Então, não é, pode ser alguém da nossa família, alguém do ambiente de trabalho, enfim, mas que o próximo realmente é aquele que está precisando naquele momento. Pode ser o mais distante, mas é aquele irmão que está necessitando da nossa ajuda. Então, esse que é o próximo, né? Então, nós precisamos aprender também a ouvir, né, o outro, a sentir, né, para poder então servir. Porque se a gente não aprende a ouvir, né, a ter emprestar o ouvido mesmo para poder ouvir o que é que o outro está falando ou sentindo, porque às vezes a gente diz ouvir e quem não escuta, né, sentir através do que o outro pode repassar na sua dor, do seu sentimento, da sua necessidade, né? Que a gente realmente possa ouvir, mas não é com o ouvido, quando Jesus colocou aqueles que têm olhos para ver que vejam, que têm ouvido de ouvir que escutem, mas a gente precisa ouvir e falar com o sentimento, com o coração, para que a gente possa realmente servir ao Cristo, como Paulo de Tarso nos colocou, né? Já não sou eu que vivo, mas o Cristo que vive em mim. É bem verdade, a gente está caminhando, estamos aprimorando, né? A caminhada é longa, né? Para que a gente realmente se torne um Paulo, né? Foi do jeito que ele foi né? Na sua história de vida, deixando a mensagem para ir dizendo que não sou eu que vivo, mas o Cristo que vive em mim, mas que a gente realmente possa dar um exemplo bom para os nossos filhos, para os nossos entes queridos, para as pessoas que estão no nosso convívio. E importantíssimo, não é, Gil, é que a gente não se preocupe com grandes feitos, não é? Exatamente. Porque pode acontecer até que nós não estejamos no nível de evolução tal que nos permita realizá-los, né? Mas que a gente faça as coisas mais simples mesmo, as coisas tem que começar por elas, né? Senão não se começa a subir uma escada pelos degraus do meio ou do fim do topo, não é? Mas do início, né? Do início. Falando sobre a evangelização ainda, quando ele coloca para a gente... acho que foi a Sandra Borba, onde ela coloca assim que o conhecimento, amor e trabalho. Então isso assim é o que faz com que haja a evangelização, que haja o evangelizar, né? O conhecimento, o amor, sempre o amor, né? E o trabalho. Então o conhecimento exige de nós a cabeça, né? O pensar, o conhecimento doutrinário, de fato, e a fé raciocinada. Para o amor, a gente necessita do coração, do sentir, né, do sentimento, do aprimoramento moral e da vivência desse amor, né? Então, aí ela diz que o trabalho vem às mãos, é que a gente vai utilizar as mãos para esse trabalho, esse esforço, agindo, né, tendo a ação, na transformação social e o trabalho do bem. Então, isso seria assim um resumo do que é de fato evangelizar, o conhecimento, o amor e o trabalho. Então, assim, que a gente possa desenvolver essa evangelização tendo conhecimento do que Jesus quer de cada um de nós, do que ele veio nos ensinar, nem que ele queira, o que ele veio nos ensinar, que foi o amor, né? Então, nessa vivência do amor, né, que já é a implantação, a transformação do evangelizar-se, que a gente já tem o conhecimento, já sabe o que é necessário para a gente sair na frente já, né? Não é que a gente esteja competindo com ninguém, mas assim para a gente já avançar na nossa escala evolutiva. E o trabalho. Então, sem o trabalho, a gente não consegue, né? E o trabalho não é o trabalho material, mas o trabalho consigo mesmo, de aprimoramento íntimo, né? De nossa vivência. Do qual faz parte também o trabalho mesmo
profissional. Manual, né? O trabalho de doação e o próprio trabalho da sobrevivência, né? São duas formas excelentes de autoajuda, né? E quando Jesus diz assim: vinde a mim todos vós que estáis aflitos e fadigados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei, né? Então, quando ele diz assim, vinde a mim, é o convite que ele está fazendo a nós, né? Porque a gente sempre diz assim, não, está de braços abertos a nos aguardar. Mas quando ele diz, vinde a mim, então que a gente dê o primeiro passo, a gente já tem o conhecimento, já tenta amar, então que a gente se movimente, né? Trabalhe para chegar, para ir nessa linha assim de buscar, de ir ao encontro de Jesus, né? Porque ele está próximo, só que a gente também precisa dar aquele passo, né? Quando ele diz assim, não, venha que eu alivio suas dores, e aí assim, aí os aflitos, sobrecarregados, e a gente precisa se sentir nessa confiança realmente em Deus, né? E dar o primeiro passo para a nossa melhoria, para a gente buscar realmente ter um equilíbrio, né? E evangelizar-se. Eu lembrei do título de um livro do Alberto Almeida, que o título do livro é Amar se aprende amando, né? Pois é. Então, só exercitando o amor é que você consegue aprender, né? Só iniciando mesmo. E precisa dar o primeiro passo, né? E a gente tem que fazer a nossa ação, a nossa melhor parcela. Quando Jesus diz para nós assim, deixai vir a mim as criancinhas, então, que a gente possa, né, tomar essa argila, quando eu falei anteriormente sobre o oleiro, né, essa argila plástica que é a criança, né, ainda não comprometida pelos erros atuais, né, e modelarmos com as mãos, né, através do amor, e transformando para o homem integral do porvir, né, essa criança que esteja sobre a nossa tutela, esse jovem e o adulto, o sênior. Então, assim, que a gente realmente possa ser modelado, né, com esse amor que Jesus nos ensina, porque o homem será o que da sua infância se faça. Então, quando coloca para a gente a Amélia Rodrigues, né, diz para a gente que o homem será o que da sua infância se faça, e a criança é sementeira que aguarda, e o jovem é campo fecundado, e o adulto é seara em produção. Então, que a gente realmente possa produzir, né, a 30, 60, 100. Então, assim, que a gente realmente tenha a semente nas nossas mãos, e que a gente realmente possa ter uma árvore frondosa, né, e implantar, quando a gente coloca aqui com o livro Evangelho Coração do Mundo, Pátria do Evangelho Coração do Mundo, como o Brasil, mas que a gente possa transplantar essa semente do Evangelho para a nossa intimidade, para o nosso coração, para o nosso lar, através do Evangelho no lar, né? Mesmo que não seja espírita mesmo, propriamente dito, mas que pode ser feita uma leitura da Bíblia, né? O Evangelho de Jesus, o ensinamento que Jesus nos trouxe. Então, que a gente realmente possa solidificar aquele lar, né, transformar aquele lar na evangelização, né, com os ensinamentos através dos evangelistas, né, Marcos, Mateus, Lucas e João. E aí João, quando ele nos diz assim, meus filhinhos, amai-vos como eu vos amei, né? Então, se Jesus diz, amai-vos como eu vos amei, e João diz para a gente, meus filhinhos, amai-vos como eu vos amei. Então, João já chegou próximo, né, como cuidou da mãe de Jesus, né, e assim, era aquele espírito mais amoroso, né, que o João evangelista, muito mais assim, aprendizado do amor, né, que ele, na sua dedicação. Então, que a gente realmente possa não só pronunciar essa frase, né, amai-vos como eu vos amei, ou espíritas amai-vos, ou instruí-vos, mas que a gente possa realmente sentir na nossa essência esse amor que já está dentro de nós, né, e a gente só precisa despertar. A gente precisa só despertar, potencializar, né, isso que nós somos
Amor. É amor. Nós somos uma centelha divina. E fomos criados para isso, não é? Não fomos criados para a ignorância, para a dor, para o sofrimento. Não. A gente foi criado para a felicidade, não é? Veja que Santo Agostinho nos coloca no Evangelho, ele diz assim: a tarefa de evangelizar não é tão difícil quanto vos possa parecer. Não exige o saber do mundo. Podem desempenhá-la assim o ignorante como o sábio. E o Espiritismo lhe facilita o desempenho, dando a conhecer a causa das imperfeições da alma humana. Ou seja, através das imperfeições, nosso conhecimento das imperfeições, a gente vai aprimorando o que de melhor tem em nós. Porque se a gente vai reconhecendo que somos imperfeitos e que poderá ter a mudança que começa em nós, né, com o nosso esforço, e assim, a gente não muda ninguém, né? Mesmo os pais, né, não mudam seus filhos, eles orientam, né, esclarecem, enquanto criança vai moldando, né, aquela argila mesmo, como a Amélia Rodrigues nos coloca, mas que a mudança é de dentro para fora, individual, de cada um. A gente só muda se a gente quiser. Então eu gosto muito também de uma frase de Mahatma Gandhi, quando ele nos diz: seja você a mudança que quer ver no mundo. Então a gente precisa ver, né? A gente vê muito assim a questão da sociedade, o mundo, e a gente precisa ser essa mudança. E é a principal, digamos assim, missão nossa aqui, né? É transformar a si mesmo. Assim mesmo. Porque sem a nossa transformação, a gente não pode contribuir para a transformação do outro, né? Não pode dar o exemplo, não pode dar, assim, emanar as energias indispensáveis a isso, né? Você precisa sair um pouquinho mais cedo, né? E a gente quer então que você deixe a sua mensagem de amor, de esperança, de mais do que esperança, certeza, não é? De uma manhã melhor, mais feliz, né? Eu vou concluir então com a frase de Paulo, onde ele diz que dentre os espíritos devedores e imperfeitos, reconhecemos estar em meio dos mais necessitados de regeneração e ensinamento, mas pela graça de Deus já somos o que somos. Então que a nossa evolução ela se dá dia após dia no nosso cotidiano. Então que a gente já é evoluído ao que a gente consegue na nossa doação de ser melhor. Então o evangelizar-se nos remete à vivência, ao sentimento desse amor do Cristo que há em cada um de nós. Que a gente realmente possa despertar para essa vivência com o Cristo. E aí ser como Paulo, né? Já não sou eu que vivo, mas o Cristo que vive em mim. É isso. Muito bem. Muito obrigado pela sua participação, viu? Você nos deixa aqui uma mensagem muito lúcida sobre o tema, né? E nos deixa também a convicção de que esse trabalho tem que ser começado em nós mesmos, porque sem isso a gente não basta o conhecimento intelectual, né? É preciso a vivência de tudo isso. Eu que agradeço de estar aqui com vocês hoje, aos ouvintes da Rádio Brasil Espírita. O meu muito obrigada, que espero que a gente possa estar mais vezes falando sobre o amor, e essa questão da evangelização, que é evangelizar-se com os ensinamentos de Jesus em nós. Muito bem, fique à vontade, você tem o seu compromisso, muita paz, viu? Que Deus lhe abençoe. Tá, obrigada, que Deus abençoe vocês. E é uma maravilha, o Evangelho é uma fonte inesgotável de luzes, de sabedoria, de ensinamentos para nós. E a gente tem a doutrina espírita que vem com a sua lucidez, dar continuidade, né? Porque nós entendemos que a doutrina espírita
é Jesus continuando a sua missão de redenção do homem. O Espiritismo não é uma obra humana, nem algo fruto do improviso, do acaso, mas é um trabalho que fez e faz parte da nossa redenção, né? O Espiritismo vem lançar luzes sobre o que Jesus, à sua época, não podia deixar claro para nós, porque nós não estávamos aptos a compreender, não tínhamos nem as condições intelectuais e nem as condições de sentimento, né, para alcançar muitos dos ensinamentos de Jesus, assim como ainda não temos essa condição no momento de alcançá-lo em toda a sua plenitude. É com a nossa evolução, com esse nosso trabalho de transformação, é que nós vamos nos capacitando a melhor compreender a proposta do Evangelho de Jesus, que, como dizem alguns, que é o Evangelho de Deus, não é? Porque tudo emana, tudo de bom, de grandioso, de amoroso, tudo emana de Deus. E vai passando por seus intermediários, né, que já tem um caminho assim percorrido, passando por eles até chegar a nós que estamos ainda no princípio dessa jornada. Então é uma alegria muito grande a gente contar com essas bênçãos, com esses recursos que tanto nos proporcionam alegria, certeza de uma manhã melhor, mais feliz, não é? de um esclarecimento em relação à nossa conduta no presente, para que a gente possa plantar boas sementes e colher amanhã os frutos correspondentes, não é? Conforme o próprio Jesus nos ensinou, não é? A cada um conforme as suas obras. Então é com muita alegria que nós encerramos o nosso programa de hoje, agradecendo ao Mestre amado Jesus, agradecendo a Deus, o nosso Pai, né? A nossa fonte primeira de amor, de bondade, de justiça, de inteligência, e que saibamos bem utilizar todos esses recursos que tão generosa e amorosamente são disponibilizados para nós. Então, muita paz, muito obrigado ao Márcio, obrigado a você, ouvinte, pela sua audiência, e que o amor se faça sempre presente em nossas vidas.